Então, Físio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live rumo aos 10K, onde aqui a gente conversa soluções para você ganhar acima de 10 mil reais por mês na fisioterapia. Eu sou o fisioterapeuta Jorge Vasconcelos, muito prazer se você ainda não me conhece, e o tema de agora dessa live é como encontrar os pacientes de forma mais rápida nas redes sociais. Então, lembre-se, todos os dias, às 22 horas em ponto, hoje em especial teve um atrasozinho, porque eu tinha esquecido um detalhe importante dessa live, tinha que fazer uma análise de postagem aqui, e eu tinha esquecido de separar. Então fica comigo que essa análise vai ser muito legal, tenho certeza que vai te ajudar. Então é o seguinte, todos os dias, às 22 horas em ponto, nós temos um encontro aqui de aquecimento para o workshop gratuito Viver de Fisioterapia. Um evento 100% online, 100% gratuito, que eu compartilho passo a passo para você ganhar acima de 10 mil reais por mês. O mesmo passo a passo que vários fisioterapeutas comuns estão utilizando e estão crescendo na crise. Saíram do zero, chegaram aos seus 5 mil, outros chegaram aos 7, outros chegaram aos 10, outros chegaram aos 14, bem no meio da pandemia. Então assim, se eles podem, você também pode. E nesse evento de aquecimento, todos os dias eu tenho compartilhado detalhes dos bastidores que eu converso com esses fisioterapeutas. Então pega o seu bloquinho de anotações, pega o seu caderninho, o seu papel, o que você quiser para você anotar e já começar a colocar em prática agora mesmo, rumo aos seus 10 mil reais por mês. Então vamos lá, sobre o nosso tema de agora, como encontrar os pacientes de forma mais rápida nas redes sociais. O que acontece? A primeira coisa que é importante a gente conversar aqui nesse ponto, para você já conseguir começar a colocar de forma em prática, é que, não sei se você viu aquele filme A Verdade Nua e Crua. Você já chegou a ver esse filme? Eu acho muito massa esse filme, eu me divirto demais. Ó, põe aqui, ó, Verdade Nua e Crua aí. Põe aí, Verdade Nua e Crua, se você já assistiu esse filme. Se você não assistiu, você põe não assistir. Mas o que acontece? Nesse filme, a atriz principal, em algum momento do filme, ela relata que ela fez uma lista das características do homem que ela queria casar. Na opinião dela, o homem tinha que, sei lá, ser alto, ser magro, ser engraçado, beber água da torneira e assim por diante. De verdade, ela lista lá umas características que na concepção dela é o homem ideal para ela casar. E o que acontece? O que isso tem a ver com nós, fisioterapeutas, e você conseguir os seus pacientes nas redes sociais? É muito importante você ter uma lista das características de quem é o seu potencial paciente. Quem é o seu paciente alvo que você gostaria de atrair? Do mesmo jeito como essa atriz, ela sabia quem era o possível homem ideal para a vida dela, e ela encontrou no filme, você, fisioterapeuta, tem que saber quem é o seu potencial paciente que você quer atrair para você atender. E o que acontece? Quando você sabe quem você quer atrair, fica muito mais fácil de você falar assim para as redes sociais, ó, eu quero esse tipo de paciente. Busca ele para mim. Então, o primeiro passo dessa lista de características dos pacientes aqui é você definir quem é o seu paciente ideal. Muitos de vocês não sabem. Por exemplo, muitos de vocês atendem o idoso, atendem a grávida, atendem a criança e todo mundo que aparecer. Só que dessa forma fica muito mais difícil de você encontrar os seus pacientes particulares nas redes sociais. Então, a pergunta-chave inicial que você tem que se fazer agora: quem é o seu paciente ideal? Quem é que você gostaria mais de atrair? É mais as grávidas? É mais os corredores de rua? É mais os idosos? É mais as crianças? Não existe o certo e errado. Existe o que você quer. São mais homens e mulheres que têm dor de coluna? São pessoas que têm dor de coluna porque trabalham muito ou porque correm muito, jogam muita bola? Então, a gente vai conversar isso no decorrer. O que eu quero te dizer nesse ponto aqui? Você saber quem é o seu paciente ideal te faz encontrar com muito mais facilidade e velocidade ele nas redes sociais, tá? E dito isso, quando você descobre isso, quando você define isso, você pode colocar as redes sociais para trabalhar para você e encontrar os seus pacientes particulares. Como, por exemplo, botar o Facebook, botar o Instagram para encontrar esses pacientes. Ó, esse aqui é o meu paciente ideal. É esse tipo de paciente que eu quero atender. Por exemplo, tem gente aqui que atende CrossFit.
né? O crossfiteiro. Quando você fala para as redes sociais que você gostaria de atrair pessoas que têm interesse em crossfit, porque essas pessoas possivelmente podem ter dor, então as redes sociais vai lá procurar esses crossfiteiros aí da sua cidade ou região. E assim por diante, de quem você definir que é o seu paciente ideal. Então, essa solução que eu vou compartilhar com você aqui é uma solução para você encontrar os seus pacientes particulares de uma forma mais rápida. Mas tão importante quanto saber para que serve essa solução é você saber o que não é essa solução. Então, essa aqui não é uma solução que te garante que você vai conseguir pacientes particulares, por exemplo, fazendo postagem que afasta os pacientes. Então, eu já te afirmo que essa solução, se você continuar fazendo postagem que afasta pacientes e utilizar essa solução, não vai rolar. Ela não resolve 100% do seu problema. Então, essa solução aqui é para você associar, é um adicional, é um conjunto, faz parte da estratégia junto com a postagem que atrai pacientes. Você tem que fazer postagem que atrai pacientes e botar essa solução em prática para conseguir encontrar os seus pacientes nas redes sociais. Não dá para utilizar só essa solução aqui, tá bom? Então, por exemplo, muitos de vocês, na hora da postagem, falam sobre promoções, técnicas, aparelhos. Vocês querem explicar a doença. Se você é da área de neuro, você quer explicar o Parkinson. Se você é da área de dermato, você quer explicar a celulite. Se você é da área de traumato, você quer explicar a hérnia de disco. O paciente não quer saber disso. Físio, para um pouco e pensa. Se eu sou o seu paciente, eu posso jogar a doença no Google e em 1 minuto o Google me dá uma definição. Claro que talvez não seja uma definição perfeita, mas ele já vai ter uma noção. O paciente não quer saber a definição da sua doença. E isso é um tipo de postagem que afasta os pacientes. Então, sim, é uma solução para você acelerar e encontrar os seus pacientes de forma mais rápida, mas de nada vai adiantar se você fizer postagem que afasta os pacientes. Você tem que fazer postagem que atrai pacientes, tá bom? E aí, lembrando, regras da live para a gente começar de forma prática aqui. Você não fica comigo que hoje vai ter um exemplo de uma postagem que afasta pacientes e a mesma postagem no formato que atrai pacientes. E foi muito massa ver esse caso e fazer essa análise. Eu vou fazer isso com você aqui ao vivo. Então vamos lá, ó, regras da live. Se eu compartilhar com você algo que fez sentido para você, clica no coraçãozinho que fica aqui no canto, tá bom? Isso é um termômetro para mim. Obrigado aí pelas pessoas que estão clicando. Lembrando, clica agora aqui nesse aviãozinho e mandem para 10 amigos fisioterapeutas seus. Ou 5 amigos fisioterapeutas seus. E quando você fizer isso, manda o joinha. É o nosso código, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, ó, por que essa solução é uma solução? Porque essa solução te ajuda... Jorge, antes de me dizer por quê, que solução é essa? Só para vocês já ficarem encaminhados, já saberem como é que você vai começar a agir. É você impulsionar a sua postagem. Ou seja, é você pagar para as redes sociais mostrar a sua postagem para mais pessoas. Que isso se faz através do gerenciador de anúncios. Eu já antecipo você que aquele botão azul embaixo da postagem, quando você paga para mostrar a sua postagem para mais pessoas através daquele botão azul, você está queimando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Então, o modo certo, essa solução aqui, é você fazer com que as redes sociais trabalhem para você e encontre os seus pacientes através do gerenciador de anúncios. Anota esse nome aí para você nunca mais esquecer, nunca mais clicar naquele botão azul. Então, por que o gerenciador de anúncios te faz encontrar o paciente de forma mais rápida? E aqui, muito provavelmente eu tenho 99% de certeza que você já passou por essa situação. O que acontece? Às vezes, você tá do lado da sua esposa, do seu marido, de algum amigo, de alguma pessoa conversando, por exemplo, nossa, eu queria comer uma pizza, e alguns minutos ou horas depois começa a aparecer postagens de pizza no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou no YouTube, nas redes sociais do modo geral. Ou então você fala assim, nossa, eu queria tanto comprar um sapato novo, e começa a aparecer anúncios de sapato e de roupa para você. Ou você queria trocar de televisão, começa a aparecer a Magazine Luiza lá fazendo anúncio de televisão para você. Então eu tenho certeza que você já passou por isso na vida. E o que acontece? Isso acontece com todo mundo. Eu tenho nas minhas alucinações mais loucas que as redes sociais, elas têm
elas deixam meio que os nossos microfones ligados. E quando a gente fala, ela capta isso. Isso eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 100% de certeza que as redes sociais têm uns códigos boladões, que muita gente chama isso de algoritmo, e ela consegue saber e identificar qual é o seu interesse. Como? Através das suas postagens. Então, por exemplo, se você frequenta o CrossFit e faz postagem do CrossFit, procura sobre o CrossFit, busca sobre CrossFit, ela vai saber que você tem interesse em CrossFit. E se o George faz uma postagem querendo atrair pacientes crossfiteiro, ela vai mostrar a minha postagem bem na frente do crossfiteiro. Então, assim, nas alucinações mais loucas, as redes sociais têm esse poder de deixar os nossos microfones ligados. Tá? E eles conseguem essas informações. Mas, se isso for apenas uma alucinação na minha cabeça, eu tenho certeza que através das suas buscas, quando você pesquisar algo no Google, toda semana a gente pesquisa algo no Google, quando você pesquisar algo no YouTube, quando você pesquisar algo no próprio Facebook ou Instagram, as redes sociais vão captando essas informações. Então, por isso que eles encontram as pessoas com muita facilidade, tá? E se você diz para as redes sociais exatamente quem é o seu potencial paciente, quem é o seu paciente-alvo, o seu paciente ideal, elas conseguem encontrar essas pessoas para você. E até mesmo você pode falar, por exemplo, vamos supor que o George é o seu paciente, né? O George e a fulana de tal são o seu paciente. Você pode falar para as redes sociais o seguinte, eu quero pessoas que sejam semelhantes ou muito parecidas com esse paciente X, Y, Z. E ela vai buscar pessoas parecidas. Então, as redes sociais, elas buscam te ajudar da melhor forma possível para encontrar quem você quer achar. Mas, claro, você precisa dar essa informação para eles. Por isso que o gerenciador de anúncios acelera os seus resultados e faz você encontrar os pacientes nas redes sociais de forma mais rápida. Mas, em contrapartida, você tem que dizer para a rede social quem é esse paciente. Tá bom? E a gente vai conversar agora sobre isso. Mas, antes disso, acontecem algumas perguntas comuns que eu sei que sempre aparecem. E talvez você esteja se perguntando. George, eu tenho poucos seguidores. Ou eu tenho nenhum seguidor, tenho 0 seguidor. E o que acontece, físico? Todo mundo começa do zero. Ninguém começa com 1000 seguidores, ninguém começa com 10 mil ou com 1 milhão. Todo mundo, sem exceção, começa do absoluto zero. E, do mesmo jeito como todo mundo começa do absoluto zero, é muito importante você compreender que existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar e existe o tempo de colher. Muitas das vezes, o físico quer fazer 5 postagens e quer lotar a agenda de pacientes. Pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça. Mas é um ponto fora da curva. Não é algo comum de se acontecer. 5 postagens e lotar a agenda de paciente. Não é assim que funciona. Por quê? Existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar e existe o tempo de colher. Jorge, que diabos é isso de plantar, regar e colher? O plantar é você fazer postagem. O regar é você fazer postagem com frequência. Você fazer postagem toda semana, quiçá todo dia, de preferência, ou quase todo dia. E o que é o colher? É você começar a conseguir os seus pacientes particulares. Só que muitas das vezes o físico é primeiro ter o paciente particular e nem sequer nem postou. Ou se postou, postou 1, 2, 3 vezes. As pessoas nem estão acostumadas que você faz postagem. Lembre-se que o ato de te contratar requer um voto de confiança. Eu, como seu paciente, eu só vou tirar o meu dinheiro do bolso e pagar para você se eu confiar em você. Como é que você quer que eu confie com uma postagem, com 2, com 3 ou com quantas postagens quiser que você quer estar fazendo por aí? Então, é muito importante você começar a postar e continuar. E o seu resultado vem. E eu te digo isso porque, o caso da Roseli, qualquer coisa, joga lá no meu canal do YouTube. Roseli rumo aos 30 mil. Jorge, agora é os 30k, Jorge. Né? Porque esse ano, já determinei que esse ano eu vou começar a construção da minha casa. É a casa dos meus sonhos, né? É a casa dos meus sonhos. Mas assim, eu tô bem feliz e tô muito confiante. Quando ela começou a postar, ela pegou e falou assim, Jorge, eu tô postando, mas não tô vendo o resultado. E eu virei pra ela e falei assim, Roseli, quando é que você começou a postar? Ela falou, tô postando tem 1 mês. Eu falei, bom, é pouco tempo. E mais, quantas postagens você tá fazendo por semana? Tô fazendo de 2 a 3 vezes na semana. É pouco?
Afinal de contas, quando você casou, você trocava mensagem, carinho, se relacionava com seu marido todo dia. E quanto mais você conhecia ele, mais você confiava nele. A mesma coisa acontece com nós, fisioterapeutas, nas redes sociais. Quanto mais você posta, mais você se relaciona com as pessoas. Mais elas te conhecem, mais elas confiam em você para contratar você. Se você posta só de 2 a 3 vezes na semana, você é tipo aquele cara da balada que só liga pro contatinho no sábado. Esse é o cara para casar? Dificilmente. E quanto mais você posta, então, trazendo aqui para nossa analogia, quanto mais você posta, mais as pessoas vão confiando em você. E eu falei assim para ela, segue o GPS, segue o passo a passo, continua fazendo. E se você parar e assistir a gravação da live lá, ela fala exatamente isso. Geórgio, continuei seguindo, segui o passo a passo, e hoje o que eu percebo? Os pacientes estão correndo atrás de mim. E eu parei de correr atrás do paciente. Então, o que eu quero te dizer com isso, físio? Todo mundo começa do zero. Todo mundo, sem exceção. E se você respeitar o tempo de plantar, ou seja, começar a postar, regar, continuar a postar, e a sua colheita vai chegar, que é conseguir os seus pacientes. Agora, uma coisa que acelera isso é o gerenciador de anúncios. Então, assim, se a Roseli conseguiu, você também consegue. Outra pergunta comum, Geórgio, o gerenciador de anúncios eu tenho que pagar, mas eu tenho pouco ou nenhum dinheiro. Tá tudo bem, começa com o que você tem. Ó, para você pedir para as redes sociais trabalhar para você encontrar os seus pacientes particulares, você pode começar com R$6. Você não precisa começar com muito. Começa com o que você tem. Você tem R$6? Põe aqui no direct se você tem R$6. Põe aí, R$6. Se você tiver R$6, então você já pode começar. Você já consegue começar a utilizar o gerenciador de anúncios. Vou te dar o exemplo do Ian. Para quem estava desistindo, eu já consegui bater 6K no mês da pandemia. Trabalhando em média 4 horas por dia, atendendo a domicílio. O Ian começou com R$30. Ei, teve um retorno em tratamento de R$2.000. E o que acontece? Isso rende mais do que a poupança. Ó, eu recebi um direct hoje de uma pessoa, que eu não lembro agora o nome. Ela falou assim, Geórgio, eu mandei fazer cartão de visita e ainda não vi retorno nenhum. Ou seja, um cartão de visita, em média, é uns R$300 e você não vê retorno. Pô, apostar você começa com R$6. O Ian começou com 30, em paciente voltou R$2.000. Agora chegou aos seus R$6.000 por mês. O Gabriel começou com R$50. Em pacientes voltou R$600. E agora tá indo rumo aos seus R$5.000 por mês, pelo menos da última vez que a gente conversou. Ele estava tentando bater a meta de R$5.000 no mês. Então, agora, essa semana fechada aqui, a cidade inteira está em lockdown. Porém, assim, eu continuo mesmo assim postando. Então, nesses impulsionamentos, eu estou conseguindo chegar até 6, 7 mil pessoas, alcançar até 6, 7 mil pessoas na minha cidade. E desse impulsionamento, quanto é que financeiramente você impulsionou? Eu só impulsiono com R$30. Tá, e quanto de retorno você teve, não de alcance, mas tipo assim, pessoas fazendo no mínimo uma avaliação? Todos os meus pacientes vêm dessas publicações. 95%. Por exemplo, eu fiz uma postagem, um posicionamento domingo e eu consegui 4 avaliações. A minha avaliação é em torno de uns R$150. Tá, então a gente tá falando de 4 avaliações, 150 reais. Bora botar R$500 de avaliação. Dá 600, né? Mas bora dar R$500 de avaliação. Quantos fecharam o tratamento dessas 4? Basicamente, todos os meus pacientes fecham pacote. Ó, se você bota R$30 para impulsionar e tava R$600 só de avaliação, fora o que vai fechar de tratamento, ou seja, se o seu tratamento é R$500 que você me disse, então ó, só de tratamento é R$2.000. Se der tudo certo de fechar o pacote, eu vou bater os meus 5 mil aí. Então assim, filho, começa com o que você tem. Você não tem 30, não tem 50, começa com R$6. Dá mais resultado que o cartão de visita, que é um tipo de divulgação que ficou no passado. Poderia funcionar antes, hoje em dia não funciona mais. Tanto que o Gabriel está crescendo em meio à pandemia e em 2 meses consecutivos já ganhou R$5.000 em cada mês. Então começa com o que você tem. E aí, ó, põe aí. Ó, cartão de visita é uma furada, é mesmo. Então põe aí nos comentários se você tem R$6. Põe o número 6 só se você tiver. Se você não tiver, tá tudo bem. Você põe não tenho. Tá tudo bem. Tá?
E ó, então vamos lá. Algumas coisas erradas e certas para você já começar a corrigir e já começar exatamente agora. Depois eu vou te dar um negócio prático para você. Beleza? Então, ó, algumas coisas erradas que consequentemente te atrapalha e faz demorar você encontrar os seus pacientes. A primeira delas é você não ter definido quem é o seu paciente. Físio, se você não sabe quem você quer atrair, a gente já está conversando isso um pouquinho no decorrer dessa live. Se você não sabe quem você quer atrair nas redes sociais, consequentemente, fica muito difícil você falar para Facebook e Instagram encontrar essas pessoas para você. Fica muito difícil você falar para as redes sociais encontrar essas pessoas para você. Então, o certo aqui é você definir quem é o seu paciente-alvo. Quem é o seu paciente ideal? Então, anota aí, ó. É informação básica. Você não precisa de muito, não. São informações básicas, tipo sexo. É homem ou mulher? Ou os dois? Qual é a idade média? Qual é a faixa etária? Quando você vai utilizar o gerenciador de anúncios, ele te pede lá, você tem a opção de definir. Você quer pessoas a menos de 18 anos? De 18 a 24, de 25 a 35, acima de 50 e assim por diante. Então, qual é a faixa etária de pacientes que você geralmente atende? É importante você saber a idade média. Ó, vou te dar um exemplo dentro do fisioterapeuta da SCAR, o Henrique, né? Ele foi fazer um anúncio e o que acontece? Inicialmente, ele não se atentou para esse negócio de idade. E aí, ele botou todas as idades. Só que o público-alvo dele é pessoas que têm problema no coração e respiratória. Eu falei assim, ó, bem aqui, tem um erro que você tem que ajustar. Né? Geralmente, essas pessoas são pessoas mais velhas, não é? Acima de 35 anos, assim por diante. Ele falou, então, você direciona para que as pessoas acima de 35 anos enxerguem. Ele falou, Jorge. Então, assim, esse é o poder de você ter alguém te guiando, né? Encurta alguns erros que provavelmente ele continuaria cometendo. Então, enfim, você saber o sexo, homem ou mulher ou os dois, idade, faixa etária, outra, cidade, qual é a sua cidade? E, além disso, por exemplo, vamos supor, aqui na minha cidade, ela não é tão grande quanto São Paulo. Então, dá para atender tranquilamente vários bairros. Mas se você é da cidade de São Paulo, provavelmente, vamos supor, se você mora em Itaim Bibi, geralmente você vai atrair as pessoas que moram em Itaim Bibi. Se você atende, sei lá, no Morumbi, você vai atrair as pessoas que moram no Morumbi ou trabalham no Morumbi. As pessoas não vão atravessar a cidade. Então, dependendo da cidade que você mora, talvez seja interessante você delimitar pelo bairro. Eu quero que só as pessoas desse bairro vejam a minha postagem. Você consegue isso, tá? E aqui, qual é o interesse desse seu paciente? É uma pessoa que tem interesse em crossfit? É uma pessoa que tem interesse em gravidez porque está grávida? É uma pessoa que tem interesse em doença respiratória porque está com doença respiratória? Então, você tem que saber qual é o interesse dela, né? É uma pessoa que tem interesse em dor de coluna porque está com dor? Qual é o interesse dela? É importante você saber esses detalhes. São pequenos detalhes que você vai informar para o Facebook e Instagram, as redes sociais no modo geral, tá? E o último aqui nesse primeiro ponto. Vou repetir para você, caso você não tenha notado. O seu público-alvo está mais no Facebook ou no Instagram? Você pode fazer para os dois, mas o que acontece? É muito importante você saber. Então, vamos supor que você atende muito idoso. Geralmente, o idoso está mais no Facebook. Se você atende mais pessoas jovens, tipo, sei lá, de 30 a 45 anos, elas estão muito no Instagram. Então, é importante você saber aqui. Você pode direcionar estrategicamente para uma plataforma ou para outra ou para as duas, tá? Então, ó, anota aí. Primeiro erro fatal. Você não ter definido quem é o seu paciente. O certo é você definir quem é o seu paciente. Então, você definir isso através do sexo, a idade, a cidade, o bairro, o interesse. E essa pessoa está mais no Facebook ou no Instagram? E quando você tem essas informações, você consegue botar as redes sociais para buscar pessoas semelhantes a ela. Ou seja, se eu te contratei alguma vez na vida, você consegue falar, ó, quero pessoas parecidas com o George. E aí ela começa a caçar pessoas que têm as mesmas características e aspectos, tá bom? Outro erro, né? É você fazer postagem que afasta pacientes. Você fazer postagem que afasta pacientes não
você utilizar essa solução que eu estou compartilhando com você do gerenciador de anúncios para acelerar os seus resultados, para encontrar os seus pacientes, mas ao mesmo tempo você está fazendo postagem que afasta paciente, nada adianta. De nada adianta. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui na prática de uma postagem que afasta paciente. E como é que a mesma postagem ficou depois da correção? Então qual é o modo certo? Você fazer postagem que atrai paciente. Olha esse exemplo, família. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês me digam se você tá vendo a postagem aqui. Eu vou botar aqui na tela para você. Me conta se você tá vendo. Um segundinho. Ó, você tá vendo a postagem? O que acontece, né? Nossa, deixa eu ver se eu tiro os comentários aqui. Porque eu não tô nem conseguindo enxergar a tela. Pera aí, como é que eu tiro essa parada? Desativar comentário. Tá aqui, então. Ó, agora dá pra enxergar melhor. Viu? Então, ó, fica comigo, físio. Ó, olha essa postagem aqui. E todo mundo passa por esse erro. Então, o importante é você analisar junto comigo e identificar o que você pode errar, o que você pode estar errando ou não para já corrigir. Olha essa postagem. Ó, título: idadismo ou preconceito em relação à idade. Eu não sei nem o que é idadismo. Gente, a primeira vez que eu vi essa postagem, eu não conseguia nem pronunciar idadismo. Então, assim, imagina, eu que sou um fisioterapeuta, não sei o que é idadismo, imagina o paciente leigo. Então, quanto mais, da forma mais simples você falar, melhor. E muito provavelmente, se você não é dessa área de atuação aqui, você não sabe o que é isso. Então, se as pessoas não sabem o que você está fazendo, o que você está falando na sua postagem, consequentemente, elas não se conectam. Elas simplesmente pulam. Isso afasta pacientes. Então, eu não vou nem te falar o que é idadismo, tá? Não, vou te falar para ficar de uma forma mais prática, tá bom? Então, o idadismo, de uma forma resumida, é você tratar o idoso como uma criança. Olha a diferença. Idadismo, o preconceito em relação à idade. Eu não sei nem o que eu vou ganhar se eu ler essa postagem. Mas, se a pessoa falasse assim pra mim, ó, é o preconceito... desculpa. Como é que eu falei pra você? É você tratar o idoso como uma criança. Isso faz mal ao idoso. É diferente. Opa, eu trato os meus pais como uma criança. O que eu posso estar fazendo de mal pra eles? Então já chama atenção. Mas vamos lá. Ó, segunda parte da postagem, a legenda. O envelhecimento da população mundial torna imperioso o debate sobre a velhice e coloca em questionamento o idadismo. Uma forma, ou seja, a pessoa aqui, ela tá fazendo de forma... Vou abrir aqui os comentários. Põe aqui nos comentários se você entendeu alguma coisa. E assim, quando você começa a ler, tá de forma tão científica que você já dá vontade de pular a postagem. Meu Deus, eu não tô entendendo nada que a pessoa tá falando. Eu não tenho interesse em saber sobre o envelhecimento da população mundial. Eu não sei nem o que significa imperioso. Então, assim, essas coisas científicas afastam os pacientes. E você também falar de, sei lá, a hérnia de disco acontece mais em tal público e menos no outro público. As pessoas não querem saber disso. Elas não querem saber disso. Elas só querem saber se a dor delas vai melhorar. Ou então elas só querem saber se o idoso... Como é que eu posso tornar o meu pai mais independente para ele conseguir sair na rua sozinho sem cair? Como é que eu vou focar aqui no exemplo da postagem do idoso? O paciente ele quer saber se o paizinho ou a mãezinha, se eles conseguem recuperar o movimento, ou se eles conseguem parar de cair porque estão caindo e fraturando muito a perna, ou o fêmur, e assim por diante. Tá bom? Então, esse tipo de postagem não gera nenhum interesse. Agora, olha a mesma postagem e o que acontece? A gente fez uma correção de postagem, a gente fez uma análise de postagem. E eu fui explicando de forma mais detalhada, porque, enfim, a gente tem uma limitação aqui de tempo do Instagram, tá? Eu fui explicando de forma mais detalhada para esse fisioterapeuta. Ó, não é por aí não, é desse jeito. Então, eu te dei algumas características aqui. Anota aí, ó, erros que ele cometeu. Falar de forma científica, é muito comum que você pode estar utilizando isso. Tá? Então, quanto da forma mais simples você falar, melhor. Você falar de assunto que o paciente não quer saber, tipo, sei lá,
Por exemplo, explicar a doença, ele tentou praticamente explicar aqui o idadismo, né? Isso afasta. Eu vou falar de técnicas, aparelhos, afasta o paciente. Para com isso, afasta. Não dá... isso dá cagada. Pronto, falando de uma forma bem simples, dá cagada, tá bom? E aí você não vê resultado. Cuidado com isso, físio. Então agora olha a mesma postagem. E aí ele fez a estratégia do arrasta pro lado, tá? Tem uma estratégia por trás do arrasta pro lado, se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso. Mas olha só, a mesma postagem. Primeira parte da postagem, aqui em cima, ó. Título: você sabia que tratar o idoso como criança não é bom? Opa! Eu trato o meu pai como uma criança. O que eu tô fazendo de mal pra ele? Deixa eu tirar os comentários, senão eu não consigo ler. Eu trato meus pais como uma criança. Eu trato meus sogros como uma criança. O que eu estou fazendo de mal para o meu pai? Então, as pessoas não sabem que tratar o idoso como uma criança faz mal a ela, né? Não é bom, no caso. Então, ó, segunda parte da postagem. Aqui tem uma seta. Arrasta para o lado, ó. Tratando o idoso como criança faz com que eles se sintam diminuídos e tenham sua autoestima prejudicada, ou seja, baixa a confiança. Ele poderia até detalhar aqui, consequentemente, a confiança desse idoso fica pequena. Aí ele deu exemplos, excelente, olha, ele deu exemplos, como por exemplo, depressão, demência, Alzheimer, dores articulares. Eu trocaria esse dores muscular e articulares, tá bom? Botaria uma palavra mais simples, porque tem gente que não sabe, de verdade. O dor muscular talvez muitos sabem, mas o articular não. Perda de equilíbrio, quedas, são alguns problemas que podem ocorrer se o idoso for tratado dessa maneira. Ou seja, primeiro tópico aqui em cima, ó, você sabia que tratar o idoso como uma criança não é bom? Chamou atenção. Toda postagem no início tem que chamar atenção. Se você não chama atenção, a pessoa não fica. Segunda parte da postagem. Tratar o idoso como uma criança faz com que ele se sinta diminuído. E aí, não adianta você só falar o problema. Você tem que dar exemplos para a pessoa se identificar. Como, por exemplo, depressão, demência, Alzheimer, assim por diante, né? Então, ele deu exemplos aqui. E isso é importante para a pessoa se identificar que ela está sendo tratada assim, etc. Tá? E aqui vem a terceira parte da postagem, ó, solução. Converse normalmente, ou seja, falou o problema, agora você tem que falar uma solução. Converse normalmente, sem usar expressões, e aí você tem que dar exemplos práticos, no diminutivo, como roupinha, caminha, comidinha, assim por diante. Comente e converse sobre temas da atualidade, ou seja, ele está dando exemplos do que a pessoa pode fazer. Insira em atividades na família, como viagens, festas, ele está dando exemplo, ele está dando o caminho. E lembre-se, última parte da postagem, tratar com carinho e permitir, mesmo com dificuldade, que a pessoa possa exercer sua autonomia e independência. E aí, qual a sugestão que eu dei para ele aqui embaixo? Ó, autonomia e independência, dá exemplos práticos, como, por exemplo, deixar o idoso comer sozinho, tomar banho sozinho, ou sair sozinho, ou, como ele falou aqui, né? Você ajudar ele, mas estimular com que ele faça o máximo sozinho possível. Você consegue perceber aqui, vou abrir aqui os comentários, a mesma postagem de forma totalmente diferente, falando de forma simples, de forma que atrai o paciente. Agora, quem lê essa postagem entende que tratar o idoso com uma criança é prejudicial. Isso piora a depressão, piora a Alzheimer, piora a dor e assim por diante. E qual é o modo certo? É você pegar e estimular ele a fazer as coisas sozinho. Faz sentido pra você? Você vê diferença? Põe aí, vi diferença, ou põe aí, não vi diferença, só pra eu saber. Então, o paciente quer saber isso. É disso que o paciente tem interesse. Será que eu posso fazer com que o meu pai seja independente? Ele não quer saber do idadismo. As pessoas nem sabem o que é idadismo. Eu nunca ouvi falar dessa palavra na minha vida. Foi a primeira vez. Não sei se vocês já tinham visto. Gente, na primeira vez, isso foi na... Aí, toda semana a gente tem uma mentoria em grupo no Fisioterapeuta 10K. E aí a gente tira dúvidas e às vezes a gente faz análise de postagem tipo essa aqui. E aí o que acontece? Eu acho que eu errei umas 10 vezes para conseguir falar a palavra e eu acho que eu não falei a palavra. De tão difícil que pra mim era. Então, assim, cuidado com isso. São detalhes, pequenas diferenças que mudam o seu jogo, que faz você ter resultado. Então, por exemplo, impulsionar a primeira postagem que afasta o paciente ia gerar resultado? Provavelmente não. A pessoa podia investir R$1.000, R$10.000, o valor que fosse. Provavelmente não ia dar resultado. Agora, impulsionar a segunda postagem dá resultado?
muito melhor. Então, o último erro daqui desse passo a passo para a gente poder ir para uma tarefinha prática para você é você impulsionar pelo botão azul. Cuidado, isso afasta os pacientes particulares de você. Impulsionar pelo botão azul faz você queimar o seu dinheiro. E o modo certo é através do gerenciador de anúncios. Eu não consigo revelar detalhes do gerenciador de anúncios para você, porque só pra você ter uma ideia, lá no Fisioterapeuta 10K tem 2 aulas de cada 1 hora, 1h30 cada aula, só te ajudando a apertar esse parafuso de como é que mexe no gerenciador de anúncios, como é que põe essas informações que eu falei aqui pra você. Mas pelo menos você já sabe que tão importante quanto saber o que fazer é o que não fazer. E impulsionar a postagem pelo botão azul é o que não fazer, tá bom? Ó, super diferença, muita diferença, simples e diferença. E eu perguntei pra ele, o que você viu de diferença? Ele falou assim, Jorge, falar de forma simples, tá? Então, quanto mais você se treinar a falar de forma simples, uma sacada aqui para suas postagens a partir de agora. Falar de forma simples e também sempre busca dar exemplos práticos do dia a dia do seu paciente. Então, por exemplo, seu paciente, ele sei lá, quando ele trava a coluna, ele deixa de jogar bola, você dá exemplo, deixa de jogar bola, não consegue trabalhar, não consegue carregar o filho, exemplos práticos. Seu paciente quer dar dermato funcional e, sei lá, queria emagrecer porque ele tá com baixa autoestima, essa pessoa, ela não consegue ficar só de sunga ou biquíni na praia, tem vergonha de sair. Então, exemplos práticos que você tem que utilizar na sua postagem. Dei alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Dito isso, ó, lembrando, o nosso código, o que eu vou pedir pra você? Fez sentido pra você? Eu sei que muita gente mandou joinha, apertou o coração. Mas o que eu vou pedir pra você, ó? Clica aqui nesse aviãozinho e manda para seus amigos fisioterapeuta. Manda um joinha aí, porque a nossa família vai crescendo, tá bom? E aí a gente vai se ajudando. E é muito massa. Se você quer ir longe, se você quer ganhar acima de 10 mil reais por mês, é muito importante você estar acompanhado de pessoas, de fisioterapeutas que ganham ou que querem ganhar acima de 10 mil reais por mês. Porque essa caminhada fica muito mais simples. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que é muito mais simples, porque o dia que você estiver para baixo, esse dia vai chegar, essa pessoa te puxa para cima. O dia que essa pessoa estiver para baixo, você puxa a pessoa para baixo. Nós somos uma equipe, nós somos uma família. Falamos disso na live de ontem. Se você não estava presente, ó, falamos disso na live de ontem, tá bom? Então, ó, prático, para você começar. Como vocês viram, tudo começa por você saber quem é o seu paciente. Então anota aí. Qual é a tarefinha da live de hoje? Você definir quem é o seu paciente-alvo. E isso vai te ajudar tanto na divulgação online, quanto na divulgação offline, quanto você saber oferecer e vender o seu tratamento. É a base, é a primeira informação que você tem que saber. Se você quer ganhar acima de 10 mil reais por mês, saber quem é o seu potencial paciente, seu paciente-alvo, acelera os seus resultados. Tá bom? Então, ó, é o básico que você tem que definir. Qual é o sexo? Homem, mulher ou os dois? Qual é a idade média dos seus pacientes? Qual é a cidade que você atua? Você vai querer definir para um bairro, dependendo do tamanho da cidade? Se for uma cidade muito pequena, você pode divulgar para toda a cidade. Tem gente que mora em cidade pequena que atende a cidade que mora e a cidade vizinha. Então, é muito importante você definir isso, tá bom? Qual é o interesse desse seu paciente? É um crossfiteiro? É uma grávida? É quem tem problemas respiratórios ou de coração? O que é? É uma pessoa que joga bola? É uma pessoa concursada? Não sei. Define os interesses. E define na sua opinião. Onde é que essa pessoa tá? Facebook, Instagram ou os dois? Geralmente todos os públicos-alvo estão nos dois, tá? Mas eles tendem a estar numa predominância maior dependendo da idade, tá bom? Então, ó, tira o print dessa live de hoje, me marca a família, lembrando, todo dia, 22 horas em ponto, eu tô ao vivo aqui. Então, ó, tira o print aí dessa live de hoje, me marca pra gente poder trocar uma ideia. Massa! Então, ó, seguinte, vocês viram que eu fiz uma análise aqui, dei um exemplo aqui de análise de postagem, só que o que acontece? Eu já trouxe a postagem analisada aqui pra você, né? E como eu venho dito no decorrer da semana, a gente vai fazer uma live de análise de postagem aqui. E quem vai ter essa postagem analisada são vocês que quiserem ter essa postagem analisada, tá bom? Então essa live vai ser no sábado,
Essa live vai ser no sábado e vai ser muito massa. Vai ser mais de uma pessoa que vai ter a postagem analisada. Se você quiser, é isso aí, fica ligado para você poder participar, tá bom? Dito isso, acabamos. Então, ó, te espero amanhã, Físio, às 22 horas em ponto. Lembrando, hoje é quarta-feira, falta acho que 5 dias para começar o workshop gratuito Viver de Fisioterapia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, é 100% online, 100% gratuito. Vou compartilhar com você o passo a passo que fisioterapeutas comuns estão usando para ganhar acima de 10 mil reais por mês, recuperar os pacientes perdidos, conquistar novos pacientes e assim por diante, para você crescer no meio da crise, você saber o que fazer, tá bom? E saber também o que não fazer, né? Isso é tão importante quanto. E se você não participa do canal Fisiogram, o canal gratuito no Telegram, onde eu mando o áudio, quase que todos os dias lá, ou todos os dias, entra, participa, muito massa. Por sinal, eu deixei uns áudios bem legais hoje lá. Tenho certeza. Se você tem dúvidas aí se você passa o preço do tratamento pelo WhatsApp, telefone e assim por diante, vai lá que eu deixei um áudio aí para você, o jeito certo de você fazer isso, para o paciente não saber o preço e sumir. Obrigado pelas dicas, te acompanhando, obrigado pelo carinho, Físio. Então, ó, beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Vou abrir uma caixinha de pergunta e resposta para lá, tô indo agora lá responder. Manda lá sua pergunta pra gente trocando uma ideia, tá bom? Printou, me marca, @GeorgioVasconcelos oficial. Até amanhã às 22 horas em ponto. Tchau, tchau.